Eu vou contar essa história. Quando eu comecei a gostar de arte, desenho, enfim, eu sempre gostei muito de desenhar. Querendo ou não, se você aprende desenho numa cidade histórica, já é de praxe você aprender o quê? Desenhar igrejas. São formas extremamente classicistas, né? E aí é isso, né? Primeiro os desenhos são figuras, para você entender a noção de sombra, né? O desenho de observação. E depois você parte para desenhar na rua, e aí dentro dessa ideia da cidade histórica, você observa o quê? Igreja. Então sempre foram figuras muito chapadas, e isso me desanimava um pouco de desenhar, porque eu sempre gostei muito de desenhar rosto, né? Mas eu não via problema no rosto como eu desenhava, que não era uma coisa... Era uma coisa mais lúdica, não era uma figura... não era caricatura ou alguma coisa bem taxada, bem realista, sabe? E aí eu sempre fui colocada como, assim, você tá desenhando como se fosse um anime, né? Como se fosse um desenho animado, pelo tipo de desenho que eu fazia. E isso me afastou muito do desenho, porque eu sentia que era errado fazer isso, né? Era sempre esse lugar de ter que o desenho tem que se aproximar cada vez mais da realidade, e não que o desenho poderia tomar outras formas, né? Isso não tinha permissão. Eu insisti em fazer as coisas como eu queria fazer, né? E aí vem o lugar do professor de não abraçar a sua marca, né? A maneira como você se expressa, e sim tentar corrigir e colocar dentro de um padrão. Só que eu vejo muita dificuldade de sair disso, sabe? Então, por exemplo, eu sempre fazia o desenho como eu queria fazer, recebia as críticas que eu recebia com relação a isso, até que chegou um momento que meus professores entenderam que era meu desenho e ele não seguia uma técnica, ele não seguia nenhum padrão, por assim dizer. E não achava que o desenho era uma possibilidade de expressão para mim, justamente porque eu não estava dentro daquele padrão e não achava que eu teria reconhecimento de alguma maneira dentro das artes visuais com o desenho, né? E aí descobri esse meu lugar. Eu nunca deixei de desenhar, sabe? Eu nunca deixei de desenhar. Mas eu não achava bonito, porque eu me forçava, de certa maneira, também a me encaixar, né? A me encaixar ali, e forçava também os desenhos que eu queria fazer a serem parecidos, mesmo que seja o mínimo, com aquilo. Até que veio a quarentena e veio essa situação de ter que produzir sem supervisão, né, de certa forma, que fez com que eu repensasse tentar me enquadrar, mesmo que pouco, dentro dessa dinâmica do desenho técnico, né? E aí foi onde eu cheguei, onde eu estou hoje, que é o Abayomi. Essa característica do meu desenho de não ter rosto, de não achar que expressar traços físicos marcantes fosse necessário, né? E aí o Abayomi, ele veio nisso, né? Onde que eu identifico todos os meus desenhos como Abayomi, né? Dando essa possibilidade de inserção das pessoas na obra.
A possibilidade de que cada um que veja consiga se colocar dentro desses quadros, colocar dentro dessas situações, mesmo que o retrato seja única e exclusivamente de pessoas pretas, né? Então, eu quero expressar todo o sentimento da minha vivência enquanto pessoa nesses desenhos, nesses quadros. E essa foi a forma que eu escolhi para passar essa expressão. E hoje eu vejo que não tem um erro, né? Não tem um erro nesse propósito e nessa maneira. Eu vejo muito que sou eu aqui, sabe? Nessas linhas e nessas formas não programáticas do desenho, sabe? Não que eu não leve a técnica em consideração e não que eu não leve a técnica durante o processo do fazer, né? Mas que eu não me prendo a ela. Eu trabalho mais enquanto intuição, né? É um processo muito mais intuitivo. Porque eu não me sentia... Eu não acho que as pessoas, alguma vez na vida, vão se sentir completas. Eu achava que eu precisava de uma maneira de me colocar no mundo. Não de uma maneira austera, no sentido tipo assim, o mundo precisa saber quem sou eu, mas no sentido de achar que eu tinha determinados pensamentos que precisavam ser compartilhados. Eu acho que a arte, a imagem, né, ela dá conta de muita coisa que a gente não consegue falar. E eu queria falar pro mundo, então eu escolhi a arte para falar por mim.